A paz do Senhor, meus irmãos, que bênção! Mais uma live. Eu quero aqui ler um texto bíblico de Provérbios, capítulo 1, diretamente da minha casa, não é? Hoje nós não estamos no estúdio do CETADB, porém, diretamente aqui da minha casa, nós estaremos junto com o pastor Ciro Sanches e Borde, dando continuidade às perguntas que os irmãos têm feito, não é? E estarmos com isso também respondendo a essas questões. O texto de Provérbios, capítulo 1, diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e a sua interpretação, como também as palavras dos sábios e as suas adivinhações. Aqui está Provérbios capítulo 1, li do versículo de número 1 até o versículo de número 6, nesta novíssima Bíblia de Estudo Pentecostal. Essa aqui está aqui na minha casa, lá nos estúdios do CETAD. Nós temos uma edição dessa aqui, capa de luxo, muito bonita também. Porém, está aí a Bíblia. Nós lemos Provérbios capítulo 1, versículos de 1 ao 6. Dizer para os irmãos que ainda hoje dia 26 de agosto, está aberta a oportunidade para os nossos amados irmãos realizarem as suas inscrições no curso para formação de jovens pentecostais, que é este módulo aqui, um livro de 296 páginas que foi escrito pelo pastor Ciro Sanches e Borde, um módulo importante para os jovens que desejam crescer, não é, no conhecimento da palavra do Senhor e também entender todas as implicações da vida no que diz respeito à nossa juventude. Também este curso aqui é o curso para formação de obreiros. Qualquer um dos nossos amados irmãos que desejarem também pode estar se inscrevendo para estudar curso para formação de obreiros. Além desse, eu quero também deixar aqui a dica para que você estude capelania evangélica através do CETADB. Este não é apenas mais um curso de capelania disponível, não é? Para que você possa estar estudando. Mas na verdade, hoje o melhor curso de capelania disponível para que você faça, inclusive, à distância, na sua casa. Então você tem aqui, ó, curso para formação de obreiros, curso para formação de jovens pentecostais, curso de capelania, os cursos ministeriais do CETADB que você pode fazer individualmente ou ainda através de um núcleo instalado na sua igreja, onde um mínimo de 6 irmãos deverão estar inscritos para cada uma dessas modalidades de curso, e você poderá, reunindo com eles uma vez por semana, estar aplicando as melhores opções de curso ministeriais na área de formação de obreiros, de formação de jovens pentecostais. É o único curso hoje em todo o país, não é, voltado para a juventude e forma liderança jovem nas igrejas. Também o curso de discipulado cristão, este é um curso exclusivamente para que os obreiros, os dirigentes de igreja, os pastores, possam reunir com os novos convertidos da igreja e passar a eles o rudimento da fé, aquilo que são as primeiras letras que um novo convertido deve aprender, saber, tomar conhecimento a respeito da palavra do Senhor e também dos seus direitos e deveres com relação à igreja, uma vez que se torne membro da igreja. Discipulado cristão é um material importantíssimo que vai nortear orientações práticas para o crescimento espiritual. Tá aí as opções de cursos ministeriais que o CETADB tem para oferecer. Porém, nós temos também os cursos de teologia. Curso de teologia de nível básico. São 17 módulos, 17 livros, dos quais você vai estar aprendendo, fazendo assim a estrutura dos seus estudos teológicos. Também curso médio, para aqueles que já possuem curso de teologia de nível básico, curso médio, são 10 módulos do curso médio. E também
para aqueles que já têm curso básico, que já têm curso médio, o curso avançado. Então aqui são 12 módulos que você pode estar estudando no seu curso de teologia, de nível básico, de nível médio e de nível avançado. Pensa num negócio abençoado, é você estar estudando teologia e também os cursos ministeriais através do CETADB. Vem para o CETADB e estude teologia. Os nossos irmãos já estão conosco aqui, nós queremos louvar a Deus pela vida de cada um dos nossos amados. Nós temos hoje uma relação aqui muito grande com perguntas que os nossos irmãos têm enviado. Lembrando que, se você tem uma pergunta bíblica e deseja estar compartilhando para que possamos responder nas nossas lives, você pode escrever aí no comentário, não é? E a nossa equipe que está de prontidão estará tomando nota e nós estaremos respondendo. Só lembrando que nós temos, por exemplo, para hoje aqui, são quase 20 questões. Certamente não dará tempo para respondermos tudo isso na live de hoje, então vai ficar para o domingo próximo, não é? 11 horas da manhã é a nossa próxima live aqui no Instagram, no CETADB. Você pode estar nos acompanhando, porque se você enviou a sua resposta, nós tomamos nota e ela será respondida. Se não hoje, na live de domingo, se de repente não for possível na de domingo, na próxima quarta-feira. O fato é que todas as perguntas que são encaminhadas, elas serão respondidas a cada um dos nossos irmãos. O pastor Wesley, ele me passou uma mensagem hoje à tarde dizendo: pastor, tem uma pergunta que esqueceram de responder. Na verdade, pastor, não esqueceu, ela está aqui na lista, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A sua é de número 8 na nossa relação. Conforme as perguntas vão chegando, nós vamos adicionando aqui na sequência. Também o diácono irmão Vitor, que é lá da cidade de Guaíra, ele falou: pastor, eu fiz umas perguntas e eu acompanhei, eu assisti, ele disse que assistiu pelo YouTube, porque ele não tem, conseguiu assistir aí as respostas, não é? Mas as questões dele certamente vai entrar na lista de hoje. Eu quero já trazer aqui o pastor Ciro Zibordi, que está conosco, e possamos dar sequência, não é? Nesta noite e respondermos aqui as questões. Pai do Senhor, pastor Ciro, conte a benção. Tudo certo? Pai do Senhor, pastor Ecos, tudo certo, graças a Deus. Maravilha. Estamos hoje prontos diretamente, aí para... hoje diretamente da sala da minha casa. Tá bonito. Maravilha. Tá bonito, Pois jovem. É isso aí. A live é Jovens Pentecostais, né? E nós estamos aí. Não então, tão jovens, porém pentecostais. A gente tem que aparecer. Pentecostais nós somos, né? Agora tem que aparentar. Não tão jovens. Mas a gente vai tentando melhorar. A gente vai tentando rejuvenescer, né? Rapaz, eu vou dizer para você, hoje o Gustavo, que é o meu filho mais velho, ele está se preparando para casar, não é? E aí nós fomos fazer uma mudança de um apartamento para outro. Eu vou dizer para você, o negócio não é brincadeira, a gente não está acostumado, né? Aí cansa um cadinho. Mas Deus é bom. Ficou tudo arrumadinho lá. Amanhã a patroa está partindo para lá numa missão maravilhosa e ela vai dar prosseguimento. E nós vamos estar aqui trabalhando, atendendo, não é, os nossos irmãos. Vários irmãos mandaram aí comentários a respeito dos cursos nos nossos perfis, tanto aqui no Instagram, quanto também no canal no YouTube. Então você pode estar nos seguindo também no YouTube, CETADB. Você nos procure ali, se inscreva no nosso canal e esteja sendo atualizado. Essas lives nós disponibilizamos elas também no nosso canal no YouTube para que possa ser vista e revista quantas vezes nossos irmãos quiserem. Os irmãos têm acessado lá, inclusive, assistido, feito observações, as quais são importantes para que a gente possa sempre melhorar, não é? Sempre melhorando no Senhor. Esse é o nosso intento. Pastor Ciro, vamos lá, Amém. Parabéns para o Gustavo, então, hein? Pois é, rapaz. O Gustavo está de casamento marcado para outubro. Olha aí, que benção. Ele está outubro, para outubro ele vai casar. Acho que ele está aproveitando agora está tendo esse negócio da pandemia, aí a turma diz que é bom de casar nessa época, porque com 2 frangos você resolve a situação. E ele está indo nessa, entendeu? Amém. Mas na verdade é porque ele conseguiu uma proposta de emprego muito boa para a cidade de Maringá. Sim. Ele já fechou lá e ele vai trabalhar em Maringá, já está, na verdade, trabalhando lá. E aí eles vão se casar e vão morar em Maringá. Então tá tudo certo para lá. E eles vão ajeitando a vida deles, né?
Muito bom. Pois bem, então vamos lá. O Caleb deixou para a gente aqui uma pergunta. Ele quer saber algum comentário, alguma orientação, indicação a respeito da Bíblia Almeida Corrigida Fiel. O Caleb não é aquele cantor, não, né? Não é, esse é o Caleb. Esse é com C, né? Aquele lá é com K. Aquele é o com K, o cantor Caleb, com E trabalhou no muito final. tempo com o Takayama, inclusive. O Caleb é um grande amigo nosso. Tá bom, de vez em quando a gente encontra com ele lá em Manaus, né? De o fato, pessoal de Manaus gosta dele lá. Gosta muito dele lá, isso aí. Muito bem. Olha, o irmão Caleb, que não é o cantor, mas é um servo de Deus também. Sobre a Almeida Fiel, a gente já falou bastante aqui. Nas lives você vai encontrar. Mas a gente pode aqui, claro, atendendo aí a sua pergunta, dar mais uma ênfase, né? Que você poderá, claro, depois, somando com o que nós já falamos, ter um aproveitamento melhor, né? A respeito aí dessa Bíblia, cujo nome é Almeida Corrigida, Revisada, Fiel, conhecida como ACF, né? ACF. A gente não utiliza, não é uma Bíblia tão conhecida, para dizer a verdade, mas é uma das melhores traduções que estão disponíveis em língua portuguesa. Inclusive os Gideões missionários, eles têm uma parceria com a Sociedade Bíblica Trinitariana, porque quem publica essa Bíblia, essa versão, é a Sociedade Bíblica Trinitariana, e os Gideões missionários, não é os Gideões da última hora lá de Camboriú, os Gideões missionários que Gideões missionários internacionais. Internacionais. Eles são aqueles que colocam Bíblias nos hotéis e tal, você encontra Novo Testamento. Então, quando você vira aquela versão em língua portuguesa, é a versão corrigida fiel, ACF. Ela é praticamente a mesma Bíblia que nós temos, a versão corrigida de Almeida, só que é de uma sociedade bíblica diferente. É a Sociedade Bíblica Trinitariana. A nossa é a Sociedade Bíblica do Brasil. Elas, em termos de fidelidade aos originais, são praticamente idênticas. Nós já falamos aqui, inclusive, que o grau de confiabilidade, de acordo com os eruditos aí, se pudesse ser medido em relação aos originais, seria um grau de 99%, no caso da fiel. E da corrigida, dizem que é 98%, mas não é por conta de ter erros, nada, é questão de variantes. De modo que a corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil e a corrigida fiel são as melhores traduções em termos de literalidade. Porque você sabe, nós já falamos aqui, há 4 tipos de tradução. Existe a tradução de equivalência formal, a tradução de equivalência dinâmica, a tradução balanceada e aquela que é conhecida como paráfrase. Qual a diferença, rapidamente, entre elas? A de equivalência formal é aquela que é mais literal. Ou seja, os tradutores, na medida do possível, ao traduzir para a língua portuguesa ou qualquer outro idioma, eles procuraram traduzir literalmente. Claro que isso é impossível, porque a coisa só faz sentido no hebraico, no grego. Então, ao trazer para outro idioma, você tem que fazer uma pequena adaptação, né? Mas, mesmo assim, elas são as mais literais. As dinâmicas, elas já são mais... não é tanto literal, não são tão literais, porque parte do pressuposto de que o mais importante é preservar as ideias e não as palavras. Eu já não concordo com isso, claro, já deixei claro aqui, até porque o próprio Senhor Jesus disse, eu vos dei as minhas palavras. Ele não disse, eu vos dei as minhas ideias. Então, ideias, às vezes, pode entrar no meio ali uma ideia do tradutor e tal, e confundir um pouco as coisas. É melhor traduzir palavra por palavra. Mas, claro que quem faz esse tipo de trabalho é cuidadoso, na medida do possível. As traduções balanceadas, elas são uma mescla entre a dinâmica e a formal. E a paráfrase é aquela que, lamentavelmente, perde-se totalmente o contato, né, ali com a literalidade do texto e forma-se, às vezes, uma nova história, um novo enredo. Preserva-se, claro, ali a parte principal. É importante para quem quiser ler, para conhecer, para confrontar, para comparar. Mas, em termos de tradução bíblica,
as melhores em língua portuguesa, as mais literais, que eu considero como melhores, as mais literais. É a Fiel e a Corrigida, que recebem elas são baseadas, claro, na versão de Almeida, que foi traduzida diretamente do chamado, o grego do texto recebido, ou textos receptos, né, no grego, e o Antigo Testamento, o texto massorético, que são os melhores textos, na verdade, né, assim, digamos. Depois, claro, surgiu o texto crítico, o texto eclético, aí, também conhecido, que vai fazendo alguns acréscimos, vão acrescentando notas, mas os eruditos conservadores, né, eles dizem que, em língua portuguesa, essas duas versões, a Fiel e a Corrigida, da Sociedade Bíblica, são as melhores, porque elas são mais literais, baseadas no texto Receptus, que eram 6 textos gregos, na verdade, no Novo Testamento, que foram ali cotejados na época, e esses 6 textos eles faziam parte da massa bizantina, como é conhecida, né? O texto majoritário. Então não tem muita diferença do texto majoritário, só que é muito técnico, não vou pormenorizar isso, mas quem tem a versão fiel ou a versão corrigida, a corrigida fiel da Sociedade Bíblica Trinitariana ou a corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil, são ótimas versões. Maravilha, está pontuado então para o Caleb. E agora o nosso irmão Luan Gabriel, ele deseja uma palavra de esclarecimento sobre a teologia liberal. Liberal. Teologia liberal. Esse termo liberal, hoje em dia, ele é utilizado em vários contextos, né? Quando você fala de liberal, por exemplo, no campo da economia, aquela pessoa que é favorável, que haja total liberdade entre os países, né? Ou a chamada globalização. Não vá confundir com globalismo. Globalismo já é um outro tipo de agenda, que não é necessariamente na área econômica. Globalização é na área econômica. Então, os liberais no campo econômico, no campo da política, né? Também, claro que isso aí não há tempo de explicar, mas nos Estados Unidos tem um sentido, aqui para nós tem outro. No campo de usos e costumes também, na igreja, quando se fala de usos e costumes, fulano é liberal, ou seja, ele não conserva os bons costumes. Tudo isso aí, em todos esses contextos, o termo liberal é utilizado. Agora, quando se fala de liberalismo teológico ou teologia liberal, aí está se falando, mais precisamente, daquele movimento que surgiu ali na modernidade, na Idade Moderna, não é? Logo após a Renascença. Você sabe que a Renascença foi aquele movimento entre os séculos XIV e XVII. Aí, quando veio a modernidade, os filósofos, influenciados por aqueles ideólogos renascentistas, eles começaram não somente a valorizar a razão, que já foi valorizada na Renascença, mas eles passaram a entronizar a razão, considerando-a a fonte prioritária de autoridade. Isso aí influenciou também os teólogos. E aí Kant, por exemplo, era um filósofo importante que entronizou a razão, ele acabou influenciando teólogos, como por exemplo, aquele teólogo alemão Schleiermacher, né? Tentando uma pronúncia alemã, né? O pessoal fala Schleiermacher, mas minha filha que me ensinou, minha filha está estudando alemão, falou que é Schleiermacher, né? Então, por isso que eu estou aqui tentando... Está explicado, então. Se a Júlia explicou, está explicado. Se a Júlia falou, está falado, porque a Júlia é especial. Não tem nem que discutir. Assim como o Gustavo também, eu sei que ele é especialista no alemão, ele pode nos ajudar aí. Mas esse teólogo, Schleiermacher, foi o primeiro teólogo que passou a entronizar não só a razão, mas ele, como tinha uma origem pietista, ele também entronizou a própria experiência. A própria experiência. E com isso o que aconteceu? A Bíblia ficou de lado. A Bíblia deixou de ser a fonte primária de autoridade. Então, teólogo liberal, em resumo, ele é chamado liberal porque ele se considera livre para formular a sua teologia fora da Bíblia, ou colocando a Bíblia de lado, ou deixando a Bíblia assim como uma das fontes, mas não a fonte principal. Não. Isso é teologia liberal.
a marca principal da teologia liberal é justamente não respeitar a doutrina da inerrância das Escrituras. Ou seja, a Bíblia não é inerrante, ou seja, aí eles relativizam a divindade ou a deidade de Cristo e relativizam uma série de doutrinas que são fundamentais. Então, a teologia liberal é isso aí, mais ou menos, né? Não dá para a gente detalhar mais, porque senão o pastor Alex já falou que tem 20 perguntas, a gente tem que ficar atentos para responder. Saudação aí para os nossos irmãos campinenses, o pastor Trigueiro está com a gente lá de Campina Grande. Oh, que maravilha. O nosso companheiro também já viu, a turma do Tocantins também já está com a gente ali. Olha. A turma do Rio Grande do Norte nunca nos deixa. Deus abençoe, não é? Acabou de responder ali o nosso companheiro Alisson. Deus abençoe vocês. Grande Alisson. A irmã Renata, ela falou a respeito de falar em línguas, né? Eu até Sim. me recordo que na live de domingo você já deu uma introdução no assunto, porque estávamos falando a respeito de falar em línguas e ela disse, olha, que dúvida que deu agora. E quem não fala em línguas, como fica? Eu tentei tranquilizá-la na hora, né? Porque eu percebi que, não sei se eu entendi mal, mas me parece que ela estava associando a questão das línguas com a salvação. Por exemplo, eu não falo línguas, então eu não tenho certeza da salvação, que não é uma compreensão correta, claro, à luz do que a gente ensina, à luz das doutrinas pentecostais, né? E aí é bom esclarecer. Não sei se foi esse o entendimento realmente da nossa irmã, mas a gente aproveita a pergunta dela para dar um esclarecimento geral. O batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, como nós pregamos, claro que ele não tem nada a ver com a salvação. Ele é uma... Vou usar um termo aqui que hoje em dia nós não utilizamos mais, na verdade são os nossos, são os cessacionistas e os antipentecostais que muitas vezes utilizam esse termo até para zombar, para criticar. Nós não utilizamos esse termo, né? Que é o termo segunda bênção. Mas o batismo no Espírito Santo, a rigor, seria sim uma segunda bênção. Uma segunda bênção no sentido de que é um revestimento de poder. Claro que a gente não usa esse termo segunda bênção também para não gerar confusão. Os grandes avivalistas utilizaram. Por exemplo, Moody, Torrey, né? Utilizavam esse termo, segunda bênção, mas eles associavam, na verdade, o batismo do Espírito Santo com a santidade, com uma ênfase para uma vida mais santa e tal. E nós, claro, na nossa própria declaração de fé, nós apresentamos, esposamos o que está na Bíblia, não é? Segundo a nossa compreensão, que o batismo no Espírito Santo, claro, ele não tem a ver necessariamente com a santificação. Claro que ele dá um impulso também na vida do crente. Quando o crente é batizado no Espírito Santo, ele, claro, com esse impulso que vem da parte do Espírito, ele também se volta para o fruto do Espírito, porque a ação do Espírito é multiforme, são várias as ministrações do Espírito, a ação do Espírito é multifacetada, então ele tanto convence o pecador para que seja salvo, como também batiza o novo crente no Espírito, e também confere dons e ao mesmo tempo faz com que o seu fruto, o fruto do Espírito, amadureça na vida do crente. Então, a operação do Espírito ela é multifacetada. Agora, quando nós falamos de batismo do Espírito Santo com evidência de falar em línguas, estamos falando de um revestimento de poder para quem já é crente, para quem já é salvo. Ou seja, batismo no Espírito Santo não traz salvação e nem confirma a salvação. Batismo do Espírito Santo é um revestimento para o crente fazer a obra de Deus, especialmente, claro, a obra da evangelização, a obra missionária, como Jesus disse lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. O termo virtude ali no grego é a palavra que deu origem a dínamo, né? Ali no grego, na transliteração em português, se escreve dunamis. No inglês é usado com Y, né? Por quê? Porque não é nem U nem I. No grego é um termo, é uma letra, né? Ou melhor, um fonema, vamos dizer assim,
que é de difícil pronunciação, porque é como se fosse aquele U do francês, que é com bico, né? Dynamis, dynamis. Então, ali a palavra poder ou virtude, a virtude é o poder dinâmico do Espírito Santo, que é uma alusão ali ao batismo do Espírito Santo. Recebereis a virtude, recebereis o poder do Espírito Santo. Era o que Jesus tinha prometido lá em Lucas 24, 49. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Veja, quando eu vesti essa camisa, eu me vesti. Quando eu coloquei o paletó, e é até bom hoje eu estar de paletó por conta disso, né? Para dar essa ilustração. Nem tinha pensado, mas deu certo, né? Então veja, quando eu coloquei o paletó, eu me revesti. Eu coloquei uma roupa por cima de outra roupa. Então isso é o batismo no Espírito Santo. A pessoa já está vestida. Porque quem não é salvo está nu, está desprovido da graça de Deus. Mas quando recebe a bênção da salvação, é vestido de veste de justiça, e aí depois ela busca essa bênção, que nós evitamos chamar de segunda bênção, para não confundir com aquilo que Torrey, Moody e outros evangelistas imaginavam, que era um batismo de santidade, visando uma vida mais santa. Nós pregamos o batismo do Espírito Santo não como uma bênção complementar à salvação. Não é? Não tem nada a ver com salvação. A pessoa que não é batizada com o Espírito está salva. Ela já tem o Espírito Santo. Mas o batismo no Espírito é um revestimento para a pessoa pregar o Evangelho, para a pessoa fazer a obra de Deus. Então a nossa querida irmã Renata não precisa ficar em dúvida, não é? Se ela ainda não fala em línguas, mas o Senhor Jesus é aquele que pode, claro, ela buscando, ele pode também batizá-la, revesti-la de poder, que é uma bênção maravilhosa para aqueles que querem fazer a obra do Senhor. Nós ainda vamos voltar a falar nesse tema na pergunta do pastor do Wesley Abidiel, que é monitor do nosso núcleo ali na região sul-fluminense, não é? Mas vamos lá na pergunta do Luan Gabriel. Ele diz assim: eu estava conversando com alguém e ele afirmou que não devemos adorar o Espírito. Como pode? Bom, precisamos vigiar, né, com quem a gente conversa, né? Porque com certeza. a própria Porque Bíblia Deus é Espírito. A própria e está procurando os adoradores, né? A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, veja, tudo bem, com todo respeito aí, mas esse irmão que estava conversando com o nosso, não sei se era crente, acho que era crente, não sei, que estava conversando com o nosso querido irmão Luan Gabriel, afirmou que não devemos adorar o Espírito. Bom, a gente tem que primeiro dizer o seguinte: devemos adorar a Deus. Quem é digno de adoração? Deus. Deus é digno de adoração. Agora, Deus, na Bíblia, é descrito como um Deus triuno. Agora, é bom entender o que é a triunidade de Deus. Triunidade de Deus, se a gente fosse usar aqui alguns termos técnicos da teologia, já que com certeza que o nosso público é um público heterogêneo, tem teólogos aí nos assistindo também, vocês são teólogos, sabem que triunidade de Deus não tem nada que ver com aquela heresia que surgiu nos primeiros séculos, chamada monarquianismo. Né? Monarquianismo que é dividido em duas partes. Tem o monarquianismo modalista e o monarquianismo adocionista. Não é? O monarquianismo quer dizer que Deus não é propriamente uma ênfase para o monoteísmo, que Deus é um, que isso também nós pregamos. Só que nós pregamos que Deus é um, mas Deus é um Deus triuno. Ele é uma unidade composta. Mas o monarquianismo prega diferente. Prega que Deus pode ser uma só pessoa, não é? Ou pode ser um Deus único que depois adotou Jesus como Deus. É o caso do adocionismo. No caso do modalismo, que também é chamado de sabelianismo, por causa de um herege do terceiro século chamado Sabélio, o modalismo diz que Deus é uma única pessoa que se manifesta de vários modos. Hoje em dia tem os que seguem isso, que são os chamados unicistas, que eles inclusive dizem lá que aquele texto de Mateus 28 e 19,
que Jesus disse, ide por todo mundo, ide ensinai as nações, digo, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ali eles dizem, está vendo? É uma pessoa só que ora se manifesta como Pai, ora como Filho, ora como Espírito Santo, porque a palavra nome só aparece uma vez. Ora, quem conhece um pouco da língua portuguesa sabe que não precisa repetir a palavra 3 vezes, porque ali nome tem função distributiva. Eu não preciso falar em nome do Pai, em nome do Filho, porque ali já está claro pela construção frasal que são 3 pessoas, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. São 3 pessoas. O próprio Senhor Jesus disse, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador para que esteja convosco. Veja, eu rogarei ao Pai. Jesus estava falando de outra pessoa, senão ele estava olhando para o espelho, será? E dizendo, eu rogarei ao Pai que sou eu mesmo, para que ele que sou eu mesmo vos envie outro consolador que sou eu mesmo. Não, de maneira nenhuma. Então existe uma triunidade. Agora, triunidade, como eu já disse, não é monarquianismo, e também não é, para resumir, porque essa explicação ficaria muito extensa, não é também triteísmo. Não são 3 deuses. São 3 pessoas que formam um único Deus. Isto é, tripessoalidade. Agora, se Deus é triuno, e Deus é digno de louvor, Deus é digno de adoração, nós devemos adorar a Deus. Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não tem diferença. Eu tenho que adorar a Deus. Ah, mas não diz lá que o Espírito Santo é aquele que nos... A Bíblia diz que ele é aquele que nos leva a adorar a Jesus, então é um erro adorar o Espírito Santo. Não, não é erro coisa nenhuma. Ele nos impulsiona a adorar a Jesus pela sua obra redentora, porque o Espírito Santo veio para isso. Ele é o outro consolador. Jesus subiu ao Pai e enviou o outro consolador, porque Jesus na terra também era consolador. Mas não quer dizer que você não possa orar ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Ele pode ouvir, ele pode sentir, pode se mentir a ele. Lembra que Ananias mentiu ao Espírito Santo? E Pedro falou, Ananias, não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Então quer dizer que você pode mentir para Deus, o Espírito Santo que é Deus, não pode adorá-lo? Claro que pode adorá-lo, pode orar. Quando você está interpretando a Bíblia, por exemplo, quem é que é o intérprete da Bíblia por excelência? É o Espírito Santo. Então você pode orar ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda nesse momento. Ó Espírito de Deus, me ajuda e tal. Você pode adorar o Espírito Santo. Não há problema nenhum em adorar. Desculpa a explicação um pouco extensa, mas é para mostrar biblicamente que quem é digno de adoração é Deus. E Deus é triuno. Ou seja, são 3 pessoas, mas elas formam um único Deus. É um mistério. A gente não tem como explicar isso, claro, filosoficamente aí, alguém vai tentar explicar, vai chegar uma hora que ele vai perceber que ele não tem, que ele é limitado, ele não vai conseguir entender. Mas a Bíblia diz e a fé precede a razão. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, mas o que é espiritual discerne bem tudo, de ninguém é discernido. Então, pelo Espírito, nós somos convencidos de que a palavra de Deus é verdade. Então, pela fé, nós cremos na Trindade. O Espírito Santo, portanto, como parte da deidade, como parte da triunidade, da trindade, ele deve sim ser adorado. Claro que quando nós adoramos a Jesus, estamos adorando a Deus, né? É mais comum você adorar Jesus pela sua obra, ele morreu por nós, mas não quer dizer, a irmã Gabriela já está dizendo amém aí, não é? Ou seja, não sei se ela está concordando, ou se o ela amém está com dizendo, exclamação, o amém com exclamação, ela está de mão levantada, falando, é isso aí, meu pastorzão. ou senão ela está dizendo assim, ó, já deu aí, passa para outra pergunta, que essa aí está demorando muito. A Gabriele Denobe aí, para quem não sabe, é minha filha, é paranaense, porém agora está lá em Silva Jardim, no Rio de Janeiro. Oh, que bênção, maravilha. Juntou o bigodudo dela aqui e partiram para o Rio de Janeiro. Foi aniversário da mãe do Bruno essa semana, e aí estiveram lá para estar junto em família, não é? É isso Amém. aí, é benção pura. Os paranaenses estão com a gente, os gaúchos estão com a gente, os paulistas estão com a gente, e a nossa turma que é potiguar do Rio Grande do Norte estão com a gente. Saudação a todos, Deus abençoe. Pastor,
Aqui o nosso irmão o Júlio Cardoso, ele pergunta se tem condições de falar um pouquinho sobre o uso do véu. O uso do véu é o que Paulo aborda lá em Deixa eu acrescentar uma coisa. Eu já identifiquei que nós temos irmãos presbiterianos que acompanham as nossas lives. Nós temos irmãos que são membros da Congregação Cristã do Brasil que acompanham as nossas lives. Nós temos irmãos que são batistas que assistem às nossas lives, inclusive alguns que são nossos alunos dessas igrejas que estou mencionando. E nesta oportunidade o nosso irmão aqui ele está querendo saber a respeito desse tema. Ele até mandou para mim um e-mail solicitando algum esclarecimento e alguma orientação a respeito dessas questões aí ligadas à igreja onde ele está atualmente frequentando. Maravilha, a gente faz uma explicação, lembrando, né, que a live é Jovens Pentecostais, nós somos assembleianos, respeitamos, claro, todas as tradições diferentes, mas aqui nós estamos tratando de acordo com a nossa declaração de fé. Então, os irmãos de outras igrejas, aí de outras tradições, é bom que saibam disso, né? Mas nós respeitamos a maneira como os irmãos creem também, mas vamos dar aqui a nossa posição sempre, né? Então, veja bem, com respeito ao véu, aquele texto de 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo ali, claro, ele está utilizando uma explicação, veja, no primeiro século, para a igreja de Corinto. Imagine quanta coisa que estava relacionado ali em termos de cultura, o contexto. Quando a gente faz uma interpretação da Bíblia, a gente tem que fazer uma análise histórico-cultural, ou seja, a gente tem que viajar lá, né? A gente tem que ler livros e tal, que tratam dessas questões. Quando a gente viaja, a gente vê nos museus. Eu gosto muito de visitar museus, conhecer, ver ali como que eram os costumes da época. Então a gente vai, dessa maneira, adquirindo um certo conhecimento para poder fazer essa viagem, entre aspas, lá para o primeiro século e fazer uma análise histórico-cultural para a gente entender bem o que a Bíblia está dizendo. Porque a nossa missão como intérprete da palavra de Deus, primeiro é perguntar o que significava para o autor e para os destinatários originais, para depois a gente perguntar o que significa para nós hoje. Então, se você vai perguntar o que é o véu hoje para nós, não tem sentido. A mesma coisa o ósculo santo. Né? Com todo respeito a algum irmão que estiver aí da congregação cristã no Brasil, que ainda tem esse costume, mas hoje, para nós, a gente substitui, nós assembleianos, batistas, presbiterianos, substitui o ósculo santo com um aperto de mão, se bem que hoje em dia, em tempos de pandemia... Nem o aperto de mão. Nem o aperto de mão. Né? É assim, ó. Exatamente. Mas em condições normais, um aperto de mão substitui o ósculo santo, até porque a saudação no primeiro século, naquela cultura oriental, era bem diferente da nossa. Então, posto isto, né? O véu. É importante observar o seguinte, há um princípio por trás do véu. Porque quando Paulo fala do véu, ele estava falando do véu como um sinal de submissão. Ele fala que o varão, o homem, é submisso a Deus ou a Cristo, né? E a mulher é submissa ao varão, ao homem. Hoje em dia, nesses tempos que a gente vive, algumas irmãs, lamentavelmente, estão sendo influenciadas também pelo feminismo. E eu já vou dizer logo aqui que feminismo cristão não existe. Vou ser bem franco com as queridas irmãs que estiverem aqui assistindo. Se você tiver dúvida e dizendo, você é homem, você não tem lugar de fala, procure aí aquela deputada, a Campagnolo, aquela jovem brilhante, né, que é aí do Sul, acho que é de Santa Catarina, que tem livros sobre o assunto. Procure também a irmã Cris Correia, que tem também aí uma conta. São jovens estudiosas que provam por A mais B que o feminismo não tem nada a ver com cristãos, com o cristianismo. O feminismo é anticristão. O feminismo, ele prega o aborto, o feminismo ele defende a ideologia de gênero, o feminismo está ligado a todo tipo de pauta anticristã. Então, uma irmã que está embarcando nessa canoa furada precisa ser alertada com ênfase. Por isso que eu aqui tenho pouco tempo, eu já vou logo assim com uma maneira bem enfática, mas recomendando essas autoras aí que eu falei. Voltando para o véu ali, Paulo coloca o véu como um símbolo
que a mulher utilizava de submissão ao marido. Isso não existe mais, claro. A mulher não precisa mais usar o véu hoje em dia, mas o princípio da submissão continua, porque isso é doutrina. Se você ler lá em Efésios capítulo 5, você vai ver que o homem tem que amar a sua mulher como a seu próprio corpo, e a mulher deve ser sujeita ou submissa ao seu marido. Que palavra dura para nós que estamos no século 21. Muitas irmãs já não aceitam mais. Esse negócio aí é submissão. Só que você tem que observar que a submissão é bíblica. Do ponto de vista bíblico, né? É difícil a gente até explicar isso aqui, tem pouco tempo, mas a submissão da mulher ao marido é semelhante à submissão da igreja a Cristo. E a igreja não se submete a Cristo, claro, porque ela tem medo de Cristo. Aí tem os dois lados da moeda, né? A mulher se submete ao marido, mas ela deve ser amada pelo marido. Agora, tem marido que é um verdadeiro ditador do lar também. Né? É o que eu estou pensando aqui e não verbalizei. Então, é exatamente isso. Então, veja que falta tempo para explicar, mas aqui, para essa questão, a única coisa que eu posso dizer é isso. O véu hoje não faz sentido para nós, era um costume local, mas por trás disso tem um princípio que permanece, que é o princípio da submissão, que está claro lá em Efésios 5. Quem sabe numa outra oportunidade a gente tenha tempo para explicar aí, falar sobre o princípio da prioridade, porque, claro, o homem não é superior à mulher, mas Deus priorizou o homem ao formá-lo primeiro, né? No momento da criação, a chamada criação imediata em teologia, Deus, claro, não criou nenhum nem outro primeiro. Homem e mulher ali foram criados no mesmo momento, a criação imediata. Agora, no momento da criação chamada mediata, que também pode ser chamada de formação, na hora de dar forma ao que estava previamente criado, aí diz que Deus formou primeiro o homem, depois tomando uma de suas costelas, depois formou a mulher. Deus priorizou o homem. Então veja que isso não parte da cabeça dos machistas, como alguém pensa. Foi o próprio Deus que priorizou o homem. Não que o homem seja superior, mas Deus escolheu o homem para ser o pai de família, o chefe, né, por assim dizer, o chefe do lar. Termos que nós utilizamos, que hoje em dia muita gente está criticando. Isso é o patriarcado. Cuidado com isso, minha irmã. Não entre por esse caminho, porque esses termos aí que as feministas utilizam, aquelas feministas que se apropriam até, fazem uma apropriação aí de movimentos, até das cristãs do passado, que não tinham nada a ver com o feminismo, mas, lamentavelmente, as feministas estão utilizando isso aí, dizendo que as irmãs têm que lutar também pelos seus direitos contra os homens. Tá? O feminismo é terrível porque, às vezes, pode gerar problema, né, no relacionamento até entre o relacionamento do casal. Né? Mas vou parando por aqui. Você veja aí, pastor Ciro, pastor Evandro, presta atenção aí, o Alisson é funcionário nosso no CETARB, mora lá em Campo Grande, no Rio Grande do Norte. O Alisson foi ligeiro, rapaz. Diz ele que evangelizou uma irmã que era membro da congregação cristã no Brasil e ela é esposa dele hoje há 20 anos. Observe aí se o camarada não é ligeiro, rapaz. Que benção. Prosseguimos aqui. O irmão Vitor faz uma pergunta no seguinte sentido. Um obreiro, obreira, que esteja no segundo casamento com o seu primeiro cônjuge ainda vivo. Aí a questão que ele levanta é assim, pode pregar, ensinar, exercer funções dentro da igreja? Essa é uma questão difícil de responder assim numa live, porque há casos e casos, não é? Essas questões devem ser tratadas com o pastor, deve buscá-lo, a pessoa deve procurar saber o que realmente aconteceu, quais foram essas circunstâncias do divórcio. Porque, claro, o divórcio, Deus não quer que ninguém case para se divorciar. Deus é contrário ao divórcio. Deus não quer que haja separação. Entretanto, Deus tolera o divórcio quando este é justificado, quando há realmente uma exceção válida, uma exceção que está previsto naquilo que Jesus falou em Mateus 19,
8 e 9. O que Jesus falou em Mateus 19, versículos 8 e 9? Jesus falou que, acho que é bom ler, né, pastor Alex? Tá na Não mão. poderia ler. Mateus mão. 19, versículos 8 e 9. Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas, ao princípio, não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a repudiada também comete adultério. Então vejam, Jesus deixa claro que Deus não se agrada disso, mas Moisés ele fez isso porque havia dureza nos corações, né? Agora, Jesus ele ele já foi mais duro. Falou assim, olha, qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e esse termo é muito amplo, aí a palavra prostituição foi escolhida pelos tradutores da língua portuguesa, porque tinha que escolher uma palavra, né, para dizer numa palavra, só que o termo no grego, ele é mais amplo, ele fala de imoralidade sexual em todos os sentidos, né? Não é tão somente a fornicação, a infidelidade e tal, o adultério. Então, em outras palavras, quando alguém é traído e não há possibilidade de reconciliação, e esgotam-se todas as possibilidades de reconciliação, aí o divórcio ele acaba sendo aconselhado. Mas é esse caso excepcional aí que Jesus apresentou. A gente não encontra outro tipo de exceção na Bíblia. Então, a pessoa que tem um divórcio, mas esse divórcio ele por conta de essa exceção que Jesus apresentou, eu vejo que essa pessoa estaria livre, né? Estaria livre. Agora, quem se divorcia por qualquer motivo, como está acontecendo hoje em dia, e lamentavelmente, né? Hoje em dia as pessoas dizem, incompatibilidade. Incompatibilidade de gênero. Compatibilidade. Bandidinho. Eu tive um pastor que ele dizia assim, bandidinho. A pessoa, veja, por isso que é importante o aconselhamento, né? O aconselhamento pré-marital, a pessoa buscar esse tipo de aconselhamento para não ter problema. Porque, veja bem, quando a gente trata do julgo desigual, claro que o julgo desigual tem a ver com fé, né? Com incompatibilidade, o justo envolvendo-se com o injusto ou a injusta, isso em vários tipos de sociedade, não apenas no casamento. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Isso, claro, também se aplica ao casamento. Mas há coisas que não são julgo desigual, mas são incompatibilidades muito sérias. Incompatibilidades etárias, incompatibilidades sociais. Imagine, por exemplo, uma mulher que tem, por exemplo, pós-doutorado. Vamos dizer, vou dar um exemplo aqui. Uma mulher, porque hoje em dia, eu cito as mulheres, que as mulheres, hoje em dia, estudam muito mais que os homens. Né? As mulheres são muito mais dedicadas, são muito mais persistentes. Isso aí tem até pesquisa nesse sentido. Então, veja, uma mulher que tem uma formação acadêmica elevada, é uma pós-doutora. Aí vamos dizer, aqui dando um exemplo bem exagerado, que ela casa com um camarada que só mal sabe ler e escrever, né? O camarada abandonou a escola no início, não teve oportunidade, ou seja, eles estão assistindo o jornal ou vendo as notícias pela internet, ela tem uma compreensão do mundo e ele não entende nada. Veja, fica difícil. Ou se não a questão etária, vamos dizer que o rapaz tem 20 anos e casa com uma irmã que tem 50. Por exemplo, talvez hoje seja uma jovem senhora, bem apresentável, 50 anos, bem arrumada, não é? Aí o rapaz fica todo empolgado. Mas você tem que pensar, daqui a 10 anos ela vai estar com 60, você vai estar com 30. Daqui a 20 anos ela já vai estar com 70 e você ainda vai estar com 40. 40 ainda o camarada está jovem. Opa, com certeza. Então veja, então, 40 anos está começando a vida, né? Então, pastor Alex, essas questões que as pessoas não pensam, não analisam, não buscam, vão no fogo da paixão, né? Movidas por isso e não buscam ajuda,
E aí depois, né, fala assim, vamos separar, vamos divorciar porque não deu certo. Aí um camarada desse é um obreiro, né? Olha o exemplo, casou, separou e já quer continuar pregando. Aí totalmente reprovado. A gente fala aqui claramente. Ainda Por que isso que eu tenha te falei, pastores que dê oportunidade. Eu, na minha visão, tá fora, sem oportunidade. tá fora. Então, é o que eu falei, há casos e casos, né? Tem casos que são, por isso que eu estou falando, tem que tratar, tem que verificar, tem que observar. Porque tem casos, a gente conhece aí pastores, são homens honrados, homens fiéis, né, que tiveram um problema, não foi eles, né, eles acabaram tendo um problema nesse sentido, recebendo uma traição, e não houve possibilidade de reconciliação, aí é um caso. Jesus, está previsto o que Jesus falou. Agora, há casos em que o pessoal está banalizando já o divórcio. Tem um livro, aliás, da CPAD, que trata disso com muita propriedade, que é o livro do pastor Ezequias Soares, O Divórcio à Luz da Bíblia. Se você quiser saber bem sobre isso. É muito importante que os irmãos adquiram. No site da CPAD tem para venda. Tem lá, exatamente. O Divórcio à Luz da Bíblia, pastor Ezequias Soares, nosso teólogo, né? Amém. O Vitor fez essa pergunta. O Vitor é aluno do curso, ele está fazendo o nosso curso básico em teologia. Ele também perguntou se ele deve fazer primeiro o curso de formação de jovens pentecostais ou o curso de formação de obreiros. Como ele já está estudando o curso básico de teologia, paralelamente, eu penso, porque eu já sei que ele é um obreiro da igreja, penso que ele primeiro deveria fazer o curso de formação de obreiros, que vai trazer qualificação para a função, ele já é diácono da igreja, e certamente vai estar ajudando melhor ele neste momento que ele está na vida dele, porque ele é um jovem também, e aí depois ele pode buscar a qualificação fazendo o curso para a formação de jovens pentecostais. Ele já é aluno do curso, assim como vários dos nossos irmãos que estão aqui, os maranhenses, que já nos deram saudação, os nossos irmãos baianos. Lembrando que nós temos hoje pouco mais de 40 mil alunos estudando através do CETADB em todo o Brasil, e fora do Brasil, como o nosso pastor Jefferson já deu um oi ali também, não é? Jefferson está no Uruguai, realizando um trabalho ligado à igreja de Caicó, no Rio Grande do Norte. Nosso companheiro, o pastor Isaac Dias, o Jefferson faz o trabalho lá no Uruguai. Assim como o pastor Rony Reis também, que está com a gente aí, ele é da Bolívia. Deus abençoe os nossos irmãos que são de fora do país e que estão acompanhando a nossa live aqui, junto com o pastor Ciro Ziboide. Nós ainda temos aqui 8 minutos, então dá para a gente entrar na questão do Wesley Abidiel. O Wesley Abidiel, ele fez uma observação, ele diz assim, o termo batismo com Espírito Santo e com fogo não é assunto fechado nem mesmo entre os pentecostais. Acho que na fonte que ele buscou não é assunto fechado. Mas no nosso caso já é um assunto fechado aqui. Pelas pesquisas que fiz, alguns são a favor de que o fogo seja de juízo, como é o caso de Stanley Orton e outros. Aí ele coloca, unem o Espírito e fogo sendo uma ação só. E fogo seria uma bênção do Espírito, como pensam alguns teólogos, como Armington e Anthony Palma, para não falar de outros. Aí ele gostaria de ouvir uma opinião. Importante que o irmão Wesley, ele está preparando um material, ele vai soltar um livro, não é? E ele vai abordar essa temática também. Por isso é a pergunta que ele faz aqui para a gente nessa live. Ele cita teólogos importantes aí, né? Stanley Horton, que é um grande teólogo realmente, Frank Harrington e o Anthony de Palma, que são aí são realmente estão entre os principais teólogos da Assembleia de Deus. Aí dá a impressão que há uma divergência, porque o Stanley Horton fala do batismo no Espírito Santo e não vê base para o fogo associado ao batismo no Espírito Santo. E já esses outros dois, o Harrington e o de Palma, eles já têm uma outra posição. Mas, veja, há sim algumas discordâncias, eu concordo com nosso irmão, porém, como o pastor Ercos salientou, o assunto está praticamente fechado, porque a gente já tem isso definido, na verdade, como uma doutrina que está até de acordo com a nossa declaração de fé, né? Porque a gente não encontra na Bíblia um batismo escatológico de fogo.
Então, você utilizar só aquela ênfase do João Batista para dizer que vai ter um batismo futuro, um batismo de fogo, que aquilo é uma alusão ao inferno, também é exagerado. Ah, mas irmão Ciro, então, como explicar isso aí? Veja, se você estudar sobre os profetas do Antigo Testamento, e João Batista era um profeta que viveu no Novo Testamento, mas nos moldes do Antigo Testamento, você vai ver que era muito comum eles entremearem bênçãos com juízo. Veja, leia Isaías 61, leia Zacarias capítulo 9, você vai ver que eles falam da vinda do Messias como Salvador e ao mesmo tempo falam do grande dia do juízo. Eles vão e voltam, eles entremeiam, né? Quando você olha para João Batista, você vê a mesma coisa. Ele está falando do batismo no Espírito Santo e, ao mesmo tempo, ele fala também do fogo do juízo. Mas ali, quando ele fala batismo com o Espírito Santo com fogo, o contexto ajuda. O próprio Lucas, quando ele retoma o assunto lá em Atos, porque Lucas Atos é uma coisa só. É um livro, são 2 tratados que se completam, não é? Ele diz, fiz o primeiro tratado, depois o segundo tratado. Por isso que é por isso que é chamado de Lucas Atos, que é uma obra só em 2 volumes. Lucas, quando retoma esse texto de Lucas 3,16, que fala do batismo do Espírito Santo com fogo, ele não cita a ênfase do fogo, dando a entender que ele estava agora utilizando um termo mais sintético, mas para se referir à mesma bênção, né? João Batista, ele entremeou ali, como eu falei, e agora é importante observar também, eu já me preocupo aí com o tempo, mas há um contraste entre água e fogo. Quando João Batista cita o fogo, não foi por acaso. Ele disse, eu vos batizo com água para arrependimento. Mas após mim, vem um outro Batista, porque Jesus também é Batista. Não sei se você já parou para observar isso. Porque Batista é aquele que batiza, né? João Batista é aquele que batizava em água. Ele disse, eu vos batizo com água para arrependimento. Mas após mim vem outro mais poderoso do que eu não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias da sua sandália. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo ali, claramente, o mestre Antônio Gilberto também enfatizava isso, né? Que o fogo ali, claro, é uma alusão ao poder do Espírito Santo para aquecer, para iluminar. Porque o fogo, nos tempos bíblicos, claro, não havia luz elétrica, então o fogo era utilizado também para iluminar, era utilizado para aquecer. O fogo que é, na verdade, o resultado, não é, da combustão de materiais inflamáveis e resulta, então, em luz e calor. O fogo, na verdade, ele é luz e ele é calor. Então, a presença do Espírito Santo comunica tudo isso. O batismo no Espírito Santo comunica tudo isso. O fogo do poder do Espírito. Então, para nós, esse assunto não há mais dúvida. Por quê? Porque não existe um batismo escatológico, um batismo de juízo no texto bíblico. Em nenhum lugar você encontra ênfase para isso. Então, é melhor, é mais ali, de acordo com o contexto, fica mais claro que João Batista está entremeando bênçãos e juízos, por isso que ele menciona antes o fogo do juízo, é verdade, ele fala do fogo do juízo, mas depois, na segunda ocorrência, quando ele fala, né, porque senão ali ficaria a impressão seguinte, ou vocês são batizados, porque muita gente dá a entender isso, ou vocês são batizados em águas, ou vocês vão para o fogo do inferno. Só que ele já estava falando para pessoas que estavam recebendo o batismo em água. Então não tinha sentido ele dizer para as pessoas que estavam recebendo o batismo em água, olha, eu vos batizo com água. Porque se a pessoa está recebendo o batismo com água, ela já está recebendo o batismo de arrependimento. Então veja, eu vos batizo com água para arrependimento. Mas para vocês que estão se arrependendo, para vocês, não é para os ímpios, não é para os fariseus que estão contra mim, é para vocês que estão se batizando, após mim, vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quer dizer, os crentes estavam sendo batizados, os arrependidos e o batismo do fogo, para o juízo. Então veja como não tem lógica, não tem sentido. Esse fogo é para ilustrar o batismo no Espírito Santo, um batismo de poder, que foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Inclusive, a Bíblia diz ali que
línguas como que de fogo repousaram sobre cada um deles. Glória a Deus. Pois bem, meus irmãos, o tempo não foi suficiente, né? Na verdade, tem sido assim todos esses dias, e nós voltamos aqui para que o pastor Ciro possa também aqui se despedir dos irmãos, né? Como eu sempre tenho dito, para que a gente possa encerrar com dignidade, né? Nós vamos trazer o pastor Ciro aqui, até para que ele possa dar uma saudação e se despedir dos irmãos. Lembrando que nós estaremos domingo, 11 horas da manhã, novamente aqui no nosso Instagram, a partir de 11 horas da manhã. Não perca, não é? A pergunta aqui feita pelo nosso irmão José Júnior. O José Júnior, ele fez o perfil do Instagram só para poder acompanhar a nossa live ao vivo. Ele sempre via ela pelo YouTube, né? Aí essa semana eu conversei com ele, ele falou, não, pastor, eu vou fazer. E ele fez, ele estava na live com a gente. Não vi se ele voltou, mas a pergunta dele aqui é a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. Será a nossa primeira pergunta na live de número 21 do CETADEB CFJP, Jovens Pentecostais. E você que estava conosco, que está voltando aqui, não perca, esteja novamente. Pastor Ciro, com a oportunidade para dar a sua saudação, né, aos nossos irmãos, e nós estaremos encerrando. Não, muito bem. Então a pergunta eu concluí daquela maneira mesmo, foi meio rápido, mas é isso. Não tem sentido João Batista dizer para os irmãos que estavam sendo batizados, para os crentes ali, né, arrependidos, que estavam descendo as águas, que viria um que ia batizá-los no fogo, e esse batismo seria o fogo do inferno. Se eles estavam aceitando o batismo de arrependimento, então, veja, não tem lógica. Realmente o fogo ali não tem nada a ver com o fogo do inferno. Pastor, eu agradeço a oportunidade e tem sido um prazer participar aqui dessa live. Eu quero aproveitar aqui e indicar para os irmãos, nós já temos indicado, né, o canal do nosso CETADB no YouTube, mas agora tem um motivo especial. O pastor Hércules está gravando ali algumas mensagens devocionais muito boas, eu tenho acompanhado, também dicas, né? Você que quer estudar a Bíblia, ali, dicas para estudar a Bíblia e tal, com uma maneira muito clara, uma leveza e um cenário muito bonito. Então você não pode deixar de acessar lá no YouTube do CETADB. Estava até mostrando, agora já trocou o vídeo ali, mas estava passando aqui também o vídeo do pastor Hércules ali falando e tal, que é justamente lá do canal. Deus abençoe, pastor Hércules, é um prazer. E domingo, Amém. Se Deus quiser, estamos de volta. Em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Os irmãos permitindo, nós vamos fazer aqui uma oração antes de encerrarmos essa live de hoje. Amado Deus, nós te bendizemos e te damos graça pela vida, pela saúde, pela tua presença nas nossas vidas, conosco, alegrando o nosso coração, dando sustentação, ó Deus, para a nossa vida, para a nossa fé, e ajudando-nos, ó Deus, nesses momentos em que estamos aqui, compartilhando conhecimento, podemos contribuir para que os nossos irmãos cresçam na tua presença, tirem as suas dúvidas e assim também possam levar esse conhecimento e o seu aprendizado a outros tantos. Continua nos abençoando também o pastor Ciro, a sua casa, que conosco está envolvido no projeto do CETADB, a cada um dos nossos funcionários e seus familiares. Nos dá a tua bênção, a tua graça, a tua paz, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, não perca então, domingo próximo, não é? Domingo próximo será dia 30. Então, dia 30, 11 horas da manhã, aqui no nosso Instagram, esteja conosco e nós vamos prosseguindo aqui com as perguntas do José Júnior de Matões, no Maranhão. Abraço aí aos nossos irmãos maranhenses, não é? Aos irmãos matogrossenses também. Deus abençoe vocês todos. O João Paulo, a pergunta dele está aqui também na lista. O João de Souza, o Jairo Barbosa, Luan Gabriel, Alan Christian, Emerson Montes, Jefferson Ferreira, Antônio Souza, Eliano Gomes e o José Júnior de Matões novamente. E hoje chegaram mais 5 perguntas. Fora as que entraram pela live, nós recebemos pelo e-mail, pelo direct do Instagram, também pelo nosso contato no Facebook. Então, você tendo dúvidas, pode encaminhar. Nós estaremos acrescentando aqui na nossa lista
Quero louvar a Deus pela vida do Valtair, que está conosco aqui. Deus abençoe Valtair Carlota de Cornélio Procópio, aqui no abençoado estado do Paraná. Deus abençoe você e sua casa. Meus irmãos, a paz do Senhor. Até mais. Ciro, um abraço aí, irmã Luciana, e a sua assistente de sempre, irmã Júlia. Deus abençoe Amém. vocês todos. A Deus paz do abençoe Senhor. a todos. A graça do Senhor seja sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.